Eita. Começou a gravar. Beleza, então vou compartilhar minha tela. Aí vocês me falem, por favor, se tá dando para ver tudo certinho. Gente, não vou conseguir ver o chat, então preciso que vocês me falem, tá bom? Tá dando para ver? Sim, estou vendo. Sim. Beleza. Então, como nessa primeira aula, nesse mês, a gente vai tratar sobre ecologia. Ecologia, então, na sua palavra, é o estudo da casa, então, estudo no meio que a gente está. E nisso tudo, então, a gente vai ter o ecossistema, tá bom? Então, para vocês, qual a ideia que vocês têm sobre o ecossistema? Não importa se é errada ou certo, eu só preciso que vocês me falem qual a ideia que vocês têm sobre ecossistema. Alguém pode falar? Qualquer coisa. Para mim, um ecossistema é onde a natureza consegue conviver em harmonia. Tá, legal, boa. Mais alguém? Onde tem vários seres vivos, plantas. Boa, perfeito. Mais alguém? Qualquer palavra que surge, assim, quando vocês leem a palavra ecossistema, o que surge na cabeça de vocês? Qualquer coisa que tem vida? Tá bom, legal. Então, A relação sobre ambiente e os seres? desculpa, eu não consegui te entender no iniciozinho, deu uma cortada. A relação entre o ambiente, os ambientes e os seres? Boa, perfeito. Legal. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o ecossistema. Bastante gente falou algumas coisas que estão corretíssimas. Então, o ecossistema, ele é o nome dado para um conjunto, né, de interações, de comunidades que elas interagem entre si e com o meio que elas estão, então com o habitat, com o meio ambiente, tá? E essas interações, então, elas não são só de coisas vivas, tá? Elas podem ter de coisas não vivas. Então, é uma interação biótico e abiótico. Essas interações, elas nem sempre são positivas, tá? Elas também podem ser negativas, no que a gente vai ver mais para frente, que são as relações harmônicas e desarmônicas. Então, ela pode ser positiva para um organismo, mas pode acontecer de ser negativa para um outro organismo. Então, os fatores que influenciam nessa caracterização de ecossistema é a presença de um clima específico, da fauna, de uma flora que é adaptada para aquele local, na disponibilidade de recurso, a disponibilidade de água, o acesso à luz. Então, o acesso à luz ele vai mostrar no ambiente se ele pode ter seres autotróficos que realizam a fotossíntese ou não, tá? Então, tudo isso vai caracterizar um ecossistema. O ecossistema ele pode ser desde microecossistema até macroecossistema. Então, o que seriam os micros? Sempre lembrar que micro é algo pequeno, tá? Então, pode ser desde uma árvore, ser um ecossistema, até um vasinho de planta, tá? Mas aí vocês vão falar, mas como assim uma árvore pode ser um ecossistema? Então, lembrar que o ecossistema, ele é toda essa interação que acontece com o meio. Então, uma árvore pode ter interação de um pássaro com o tronco, de um fungo com o tronco, da árvore com o solo, da árvore com a chuva. Então, isso vai caracterizar um ecossistema. Até o vaso de planta, porque os ecossistemas não é só o que a gente consegue ver, é o que a gente não consegue ver também. Então, essas interações acontecem a todo momento. Até o macroecossistema, que vai de bioma até a biosfera, então até o planeta, tá bom? E aqui a gente vai ver rapidamente quais são os níveis de organização da ecologia. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Boa. Então, a organização da ecologia, ela começa no átomo, né, que é a menor parte. Aí o conjunto de átomos vai formar molécula, um conjunto de moléculas as organelas,
o conjunto de organelos das células, um conjunto de células do tecido, o conjunto de tecido ao órgão, o conjunto de órgão ao sistema, e esse sistema todo vai se formar o organismo, né? Então, o que a gente é? Um conjunto de mesmo organismo. Então, vamos dar ênfase nisso. Um conjunto de mesmo organismo vai formar a população, tá? Então, a população ela é só composta por um tipo de espécie, por um tipo de organismo, tá? Então, são vários mesmos organismos juntos. O conjunto de população, ele vai formar a comunidade, então a comunidade, vão ser várias populações diferentes. Esse conjunto de comunidades vai formar o ecossistema, que aí vai ter os biomas, né, que vão ter características próprias, até chegar à biosfera, que é o planeta Terra, tá bom? Mas vamos pensar, então, quais ecossistemas existem, tá? Quando a gente pensa em ecossistema, a maior parte das pessoas pensa sempre no ecossistema terrestre, que não deixa de ser, né, uma verdade. Então, existe o ecossistema terrestre, como o nome já diz, né, ele está relacionado à Terra, então são porções de terra em que neles são habitados seres vivos, que interagem com características e recursos próprios de cada região. Então, sempre vai ter essa interação biótica e abiótica. Mais para frente ainda nessa aula a gente vai ver qual que é a definição dessa palavra. E entre os ecossistemas terrestres, então a gente vai ter as florestas, tá bom? Então as florestas são ecossistemas terrestres mais ricos em biodiversidade, até porque nele acontece uma interação muito grande, tá? E ela vai se formar aqui, ó, nessas imagens, meio que um teto verde, caracterizado por uma mata fechada. E essa característica de mata fechada, por ter uma interação muito grande, então a gente vai ver que as folhas vão cair, vai ter componentes de restos de organismos orgânicos mortos, aqui vai formar a serrapilheira, e isso vai contribuir também para essa riqueza de biodiversidade. E no Brasil, ela é caracterizada pela floresta amazônica e a Mata Atlântica, tá bom? Lembrando que nas próximas aulas a gente vai ver cada bioma específico. Essa primeira aula vai ser só mais para a gente se acostumar com algumas palavras e com as coisas. Aí no deserto, então, a gente vai ter um ambiente seco, com pouca chuva, o clima vai ser bem quente, tá bom? E quente e árido. A vegetação, ela vai ser composta mais por gramíneas e arbustos, desculpa. Então, a gente vai ter aqui as cactáceas. As plantas, elas vão ser xerófitas. Na palavra, assim, cheiros vem de seco e fitos vem de planta. Então, plantas que são adaptadas a esse ambiente seco, porque por ter pouca chuva, vai ter pouco acesso, então, à água. Isso vai levar com que elas precisem reservar a água, tá bom? Então, aqui a cactácea, a gente vai ver que ela vai ter uma característica bem específica para reservar a água, as raízes vão ser profundas. E não só as plantas vão passar por essa adaptação, os animais também. Então, nessa região do deserto, a gente vai costumar ter os répteis, os insetos e os roedores. E todos eles vão ter essa adaptação para não ter um gasto de água, né? Então, por exemplo, tem um tipo de roedor que ele não vai possuir as glândulas sudoríparas, que essas glândulas, então, elas têm o gasto de água, então eles não vão possuir para guardar essa água. Outra característica desse roedor é que ele vai ter um focinho. Eu não sei como explicar isso, mas ele vai ter um focinho mais fechadinho, assim, porque, por exemplo, quando a gente vai na frente do espelho e a gente vai ver que vai ter micromoléculas de água, então sai a água, né, quando a gente está falando, vai sair micromoléculas de água. Então, tem esse gasto de água, eles vão ter esse focinho justamente assim, para condensar todo esse vaporzinho de água e retornar para ele, tá bom? Então, aqui a gente vai ver que no bioma brasileiro vai ter a caatinga, mas mais para frente a gente vai falar sobre cada adaptação, cada característica, tá bom? E cada problema social que cada bioma ou se vai contribuir para o meio social que está localizado, na região que está localizado esses biomas. Vamos ter as pradarias, então são planícies cobertas por vegetações herbáceas, tá bom? As árvores mais altas vão chegar a 2 metros, ela não é fechada, né, vai ser mais ou menos essa característica aqui. No Brasil, a gente vai ter o Pampa, que vai estar mais localizado na região sul. E nos Estados Unidos, ele também está presente, como no Canadá, Argentina e Uruguai. Nesses locais,
vai ter um desmatamento muito grande, porque vai ser produzido muito gado nessas regiões e até a agricultura. Então, vai causar, né, ali uma pobreza no solo e nesse bioma. Os outros ecossistemas também possuem esse impacto muito grande. A Amazônia, né, ela também é muito desmatada, e tudo isso vai ter um impacto e vai gerar uma consequência para o ecossistema. Vamos ter, então, a savana também, ela ocorre em clima tropical, e a estação ela é bem definida com uma seca e outra úmida. A flora é predominantemente de herbáceas, e a mata é aberta, então ela não vai formar aquele teto verde como na floresta ou na Mata Atlântica, tá bom? No Brasil, a gente vai ter o cerrado, ou algumas pessoas costumam chamar o cerrado de savana brasileira, mas vai estar localizado, então, no continente africano e na Austrália. Tem desenhos como o Rei Leão, por exemplo, né, que vai representar a savana. Então, acho que é um pouco mais fácil de entender. Agora a gente vai passar para os ecossistemas aquáticos, tá bom? Então, eles existem também e são muito importantes. Então, um ecossistema aquático ele pode ser desde um pequeno corpo de água até alguns oceanos, e assim como os ecossistemas terrestres, eles também vão ter as suas classificações para a caracterização dos ecossistemas. Então, aqui no ecossistema aquático, ele vai ser classificado por temperatura, salinidade, movimentação da água, a profundidade e a incidência de raios solares. Sempre bom lembrar que a incidência de raios solares ele vai ser muito importante para a caracterização do ecossistema aquático, porque esses organismos fotossintetizantes, eles sempre vão precisar da luz, né, da energia solar para existirem. Então, a gente vai começar com os ambientes de água salgada, que são os mares e oceanos. Então, eles vão ocupar 71% da superfície terrestre, e isso vai mostrar o quão é importante, então, a gente preservar a água doce, né, que é o que a gente consome, a gente não consegue consumir a água salgada, e é o que mais ocupa, né, o espaço na superfície terrestre. Ela vai ser caracterizada por profundidade. Então, vai ser com a zona litoral, né, então essa parte mais com acesso à terra, ali, à areia, então vai ter muita incidência de luz, tá bom? Então, nesse local vai haver os organismos fotossintetizantes. A zona nerítica, então, ela é até 200 metros de profundidade, ela ainda vai ter acesso de luz, então, nesse local ainda vai ter os organismos fotossintetizantes. A zona oceânica, que vai de 200 a 2.000 metros de profundidade. Esse local já vai ter um difícil acesso com a luz, até chegar na zona bêntica, tá? Que é o fundo do mar. E nesse local não vai ter luz. Então, nesse local não vai ter os organismos autotróficos, só os heterotrófos, tá? Que são organismos que não conseguem produzir o próprio alimento. Ela também pode ser caracterizada pela incidência de luz, então a zona fótica e a zona afótica, tá bom? Então, esse prefixo ele vai ser muito importante para a gente entender várias coisas na filosofia. Então, a zona fótica que há a incidência de luz, e a zona afótica, então, de negação, de não há a presença de luz. Então, nas zonas afóticas só vão existir os organismos heterotrófos, e nas zonas fóticas vão ter organismos heterotrófos e autotrófos, tá bom? Na água doce, então, nesses ecossistemas de água doce, vão ser os córregos, os lagos, as lagoas, as geleiras, os reservatórios e os rios. A gente vai ter a zona úmida ou alagada, e nessas zonas úmidas, então, a área do solo ela vai ser saturada por água. Então, a vegetação desse local também vai passar por uma adaptação, tá bom? Porque ela precisa capturar alguns gases, né? Para que ocorra toda essa transformação química, para que ela consiga produzir energia para sobreviver. Então, ela vai passar também por uma adaptação. E aí, o exemplo desses locais de zona úmida ou alagada são os pântanos, os brejos, a área mais litorânea aqui, os manguezais, tá bom? E então, ela vai ter uma característica muito própria desse local. Vamos ter as zonas lênticas, então, são as áreas com pouco fluxo ou totalmente parada.
Então, nelas vão ser os lagos, as lagoas, as poças ou os reservatórios subterrâneos. E a zona lótica, então, é água doce corrente. Então, os rios, os córregos e os riachos. Vamos ter os estuários também, então, vai ser a união e a mistura de água doce com as salgadas, então os rios vão se unir aos mares, e nesses locais especificamente vai ter uma alta produtividade, né? Porque pensa, vai unir dois ecossistemas diferentes, então nesse local vai ter uma produtividade muito grande, um fluxo de energia bem alto, tá bom? Esse tipo de ecossistema controlado ou artificial, ele não costuma ser tão cobrado no Enem, mas é bom saber que ele existe. Então, o que acontece nesse ecossistema controlado? Então, costumam ser locais, por exemplo, de visita, né, que não são naturais. Então, vai precisar de uma energia auxiliar, ela não vai ocorrer naturalmente, vai possuir uma variedade menor de organismos quando comparados com os ecossistemas naturais, e vai precisar ali de um controle de seleção de organismos, justamente por ser um ambiente artificial, tá bom? Até aqui alguma dúvida? Não? Vou entender como não, então vou passar. E aqui, então, as interações bióticas e abióticas. Coloquei em vermelhinho esse A, né? Então, esse prefixo, sempre lembrar de biologia, então, biologia é o estudo da vida, então, bio vai ser sempre ligado com a vida, então, bióticas são organismos que têm vidas, e abióticos, então, não vão possuir vida, tá bom? Entre os bióticos, a gente pode considerar, então, os organismos autótrofos, então, são organismos que são capazes de produzir o próprio alimento, são fotossintetizantes, e nessa maneira, então, eles conseguem produzir a própria energia, e os heterótrofos, então, que não são capazes de produzir o próprio alimento. Então, eles vão precisar consumir outros organismos para conseguir energia e nutrientes. Entre os abióticos, nós vamos ter os físicos, os químicos e os geológicos. Entre os físicos, então, a radiação solar, a temperatura, a luz, a umidade e os ventos. Tudo isso vai caracterizar um ambiente, tá? Os químicos, então, os nutrientes presentes na água e no solo. Então, na água, se ela não estiver no seu formato puro, né, ela vai ter aqui nutrientes, sais minerais, então, tudo aqui nos químicos. E os geológicos, então, o solo. Aqui na imagem, então, tem a caracterização, né, nesse meio biótico, pelos seres vivos, então, aqui os vegetais, os animais, e aqui no B, os abióticos, né? Então, que não possuem vida, mas que vão caracterizar e vão interagir sempre com os bióticos. Então, vai ter essa interação de organismos com vida e com essas coisas que não têm vida, tá bom? Vamos falar um pouquinho da organização, então, dos produtores. Os produtores, então, são seres autótrofos, são organismos que produzem o próprio alimento. Vamos tentar entender isso como um mantra, tá? Então, autótrofos, que conseguem produzir o próprio alimento e que vão realizar, então, a fotossíntese, tá? A fotossíntese, então, aqui ela precisa da luz, ela vai capturar o dióxido de carbono e vai liberar o oxigênio, e nesse meio, então, ela vai formar glicose, que vai ser um reservatório de energia e para sua sobrevivência. Falando um pouco da fotossíntese, a gente vai falar mais para frente, um pouco mais especificamente, quando chegar em botânica, mas quando a gente pensa em ecossistema, a galera costuma falar assim, tipo, a Mata Atlântica é o pulmão do mundo. E eu quero que vocês tirem dessa ideia, sabe? Tipo, exclui, cancela esse pensamento, porque assim, tem duas coisas erradas nesse tipo de pensamento. Porque quando a gente fala em pulmão, o nosso pulmão, a gente absorve o oxigênio e libera o dióxido de carbono. O que não acontece com as plantas, tá? Então, elas vão capturar o dióxido de carbono e vão liberar o oxigênio. E as árvores, elas não são os principais responsáveis pela essa captura de dióxido de carbono. Quem é o maior responsável por isso são as algas, então vai estar no ecossistema marinho. Mas elas não é só por isso, então, que pode ir lá desmatar e cortar as árvores. Elas também vão ter essa importância muito grande
no equilíbrio terrestre. Mas, então, desmistificar esse pensamento. No ambiente, então, terrestre, vão ser os vegetais. Nas águas frescas e oceânicas, elas vão estar representadas pelas algas e plantas aquáticas que crescem próximos à praia. E no ambiente aquático, mais ali, né, no mar aberto, então, são os fitoplânctons. Então, são micro-organismos que flutuam e ficam à deriva na água. A gente não consegue enxergar os fitoplânctons ao olho nu, tá? Então, eu trouxe uma imagenzinha para vocês terem ideia de como é um fitoplâncton. E a gente vai falar agora, então, um pouquinho sobre os consumidores. Que somos nós, né? Nós somos consumidores. Então, seres que se alimentam de outros organismos, heterotrófos. A gente não consegue produzir o nosso próprio alimento. Entre o consumidor primário, então, a gente vai ter os herbívoros. Então, pode ser tanto consumidor primário ou herbívoros. Então, eles vão sempre se alimentar de um produtor. No consumidor secundário ou carnívoros, eles vão se alimentar desses herbívoros. E o consumidor terciário ou de alto nível, então eles vão se alimentar dessa carne dos carnívoros, então eles vão ter esse consumo. A gente também vai ter os onívoros, que se alimentam de vegetais e animais, tá? Então, entre os onívoros, a gente pode nos considerar, nós somos onívoros. Os porcos são onívoros, tá? Os ratos, por exemplo. E aí eu coloquei essa pirâmide aqui de cadeia alimentar. E o que eu quero que vocês entendam e coloquem na cabeça, que sempre vai ter essa passagem de energia, tá? E de nutrientes. Então, os produtores aqui, eles vão pegar a energia solar para produzir os próprios, ou o próprio alimento, e aí vai vir o consumidor primário. E aí ele vai se alimentar desse produtor para capturar energia. Então, a gente precisa do alimento para a gente ter energia para fazer as coisas vitais da nossa vida, né? Opa, fui redundante, desculpa. Então, aqui vai sempre acontecer um gasto de energia para o ambiente. Então, o consumidor primário ele já vai ter menos energia quando comparado aos produtores. O consumidor secundário ele vai ter menos energia porque ele vai ter um gasto maior de energia quando comparado com os primários, e sempre esses consumidores que estão no topo da cadeia, ou de alto nível, eles sempre vão ter menos energia quando comparados, então, com os outros níveis, tá bom? Então, essa pirâmide, ela representa, então, vamos pensar que aqui, esse espaço maior, que tem mais energia, e ela vai diminuindo quando chegando ao topo, beleza? Então, os decompositores, a gente vai chegando nos decompositores, que eles estão muito importantes, tá bom? Então, a sua maior parte ela é composta por bactérias e fungos, coloquei uma imagem aqui para como elas agem. Então, nesse processo, né, de obter os próprios nutrientes, então, de reciclar, né, elas vão fazer essa reciclagem de nutrientes, elas vão retornar os nutrientes para o meio abiótico. Então, eles vão retornar os nutrientes para o solo, para o ar ou para a água. Então, na natureza, a gente tem que entender que nada vai sumir do nada, né? Ela sempre vai estar aqui. Por exemplo, um peixinho que morreu, ele simplesmente não vai parar de existir. Não, ele vai retornar. Então, esse papel dos decompositores para retornar o nutriente para a natureza é muito importante, tá? A gente vai ter bactérias que vão ser nocivas e fungos que vão ser nocivos, mas em sua maioria elas são de boa, tá? Então vamos pensar numa bactéria que ela é nociva a gente. Então a gente vai ter, por exemplo, a leptospirose, tá? Ela é uma bactéria que ela usa um roedor como meio assim de se proliferar. No fungo, a gente pode pensar na micose, ela não vai ser boa, mas a gente vai ter algumas bactérias que a gente usa e que está muito mais próxima ao nosso meio do que a gente imagina, tá? Então, nas bactérias aqui a gente vai ter os lactobacilos, que estão nos leites fermentados. Os fungos, então, a gente vai usar para fermentação, então, o fermento natural, a fermentação da cerveja, a fermentação do vinho, eles vão ser utilizados, tá bom? A gente vai ter os comedores ou detritos, ou detritívoros, então eles vão se alimentar de restos mortais.
vai ter essa mesma importância para o ciclo de nutrientes, para essa volta de nutrientes para o meio abiótico, e entre eles podem ser, então, as minhocas, alguns insetos e urubus. Vamos pensar, então, agora na cadeia alimentar, nessa organização e nessa relação de alimentação que ocorre entre os seres de um ecossistema. Então, vai acontecer uma fluidez de energia e nutrientes. Então, vai ser sempre um fluxo unidirecional, tá? Então, aqui essa setinha vai representada para onde vai caminhar a energia, ou a gente pode pensar, serve de alimento para. Então, essa plantinha aqui vai servir de alimento para o roedor, esse roedor vai servir de alimento para a serpente, e a serpente vai servir de alimento para o gavião, tá bom? Vai ter uma aula só sobre cadeia e teias alimentares e todas as relações. A gente vai passar para a teia alimentar, então ela não é unidirecional, ela vai ter toda essa característica aqui, ela vai representar diferentes hábitos alimentares, então um organismo aqui, ele não vai se alimentar só de um outro organismo, ele vai se alimentar de vários outros organismos, então ele vai ocupar diferentes níveis tróficos, tá bom? Então, qual que é a importância e como que a gente pode levar essa teia alimentar? Vamos tentar entender um pouquinho aqui. Então, a gente vai pegar a aranha. Então, quem serve de alimento para aranha? Vamos ver se vocês conseguirem entender. Alguém pode falar para mim? A partir da setinha? O sabiá? O gafanhoto? Opa, desculpa, não entendi. Eu falei que era o gafanhoto e outra pessoa falou que era o sabiá. Aham. Deixa eu localizar. Tá. Ó, a aranha, ela vai se alimentar, vamos lembrar dessa setinha. Então, a setinha, ela sempre vai indicar para onde vai ter a passagem de energia, onde serve alimento para. Então, quem vai servir de alimento para a aranha? Vai ser o louva-a-Deus, né? Aqui, então, vamos observar essa setinha, né? Ela indica que é aranha, então ela vai ser o alimento da aranha. E o gafanhoto também vai ser o alimento para a aranha. Aí, vamos pensar, se eu colocar um organismo aqui que também se alimenta de gafanhoto e louva-a-Deus, mas que não é do ambiente natural, o que vocês imaginam que pode acontecer com essa teia alimentar? Ela muito provavelmente vai mudar, porque esse novo animal que vai aparecer, ele vai gerar uma mudança nesse sistema que está tendo ali. Então, muito provavelmente, os animais vão ter que competir pelo seu alimento. Perfeito, falou tudo. Exatamente isso. Então, a problemática de sempre introduzir um organismo que não é natural no ambiente, que ele vai gerar competição, né? Vai ter essa competição por alimento. Então, vamos supor que a gente vai colocar um organismo que não é do meio natural aqui, que vai se alimentar de gafanhoto e louva-a-Deus, ele vai impactar em toda a teia alimentar, porque é assim. Então, quem serve de alimento para o sabiá é a aranha. Se eu colocar um organismo aqui que se alimenta do gafanhoto e do louva-a-Deus, por exemplo, ele vai ter menos disponibilidade de recurso. Então, vai diminuir essa aranha aqui, se ela não for extinta. Logo, quem se alimenta dela também vai ter uma diminuição muito forte, ou pode até deixar de existir. Isso vai impactar nessas áreas aqui, que é da jararaca, né? Então, a jararaca se alimenta do sabiá e logo vai afetar o lobo-guará. Então, existe essa problemática e não podemos, então, introduzir nenhum organismo diferente de um ecossistema natural, tá? Que vai ter todo esse tipo de impacto com a teia alimentar. Aqui os decompositores, então as setas indicando, né, serve de alimento para. Ela vai entrar em todas essas regiões, porque ela pode, então, se um vegetal venha a morrer de forma natural ou não, ela vai decompositar, ela pode decompositar o preá e todos esses outros. Vamos entender, então, um pouquinho sobre o nível trófico, tá? Que pode acontecer uma confusão. Porque a gente vai pensar sempre em consumidor primário, secundário, terciário. Opa, aqui eu fiz um erro, tem um errinho aqui depois eu mudo no slide. Esqueci de colocar o consumidor primário. Então, o produtor, ele vai...
Esquece. Agora que eu vi. Viajei. Até eu me confundi. O produtor, então, ele vai representar o primeiro nível trófico, tá? Então, ele vai estar aqui, ele vai receber energia solar, vai produzir o próprio alimento, então, ele vai representar o primeiro nível trófico. Já os consumidores, eles vão representar o segundo, terceiro ou quarto nível trófico. E os decompositores, então, eles vão representar todos os níveis tróficos. Então, vamos focar aqui na imagem. Aqui, o sol deu energia para o produtor, vai ter toda aquela coisa, eles vão produzir o próprio alimento, glicose e tudo mais, vai liberar energia, e aí o consumidor ali, um herbívoro, vai se alimentar desse produtor. Esse consumidor primário, ele vai representar o segundo nível trófico. Deixa eu ficar de olho aqui na hora. Ele vai representar o segundo nível trófico. Vai acontecer a liberação de energia, vai ter um consumidor secundário que vai se alimentar desse consumidor primário, e ele vai representar o terceiro nível trófico. Os decompositores, então, eles vão representar todos os níveis tróficos, porque pode ocorrer deles se alimentarem aqui do produtor. Então, se eles se alimentarem, né, desse produtor, eles vão representar o segundo nível trófico. Se eles se alimentarem aqui desse consumidor primário, então ele vai representar o terceiro nível, então ele pode estar em vários níveis. Como há esse gasto de energia, essa linha alimentar, essa cadeia alimentar, ela não vai ser muito grande, tá? Porque há sempre esse gasto de energia. Então, ela não tende a ser algo muito grande. Então, ela é mais resumida por causa desse gasto de energia. Deixa eu voltar aqui. Parar de apresentar. Gente, o que eu tinha preparado para a aula de hoje era isso, tá bom? Porque eu queria que fizesse mais uma revisão e para quando a gente tratar nos outros assuntos, a gente já esteja mais familiarizado com o que acontece, com algumas palavrinhas, para facilitar. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Alguma dúvida? Não? Nadinha? Deu para entender? Ai, que bom. Legal. Então, gente, isso foi mais uma introdução para a gente se familiarizar, mas depois a gente vai entrar em cada ecossistema certinho, de uma forma mais específica. Deixei 10 questões lá, então a gente vai revisar esse... Ah, obrigada, fico feliz. Então, a gente vai revisar na próxima aula, vai ter a resolução de exercício. Vamos lembrar também que ecologia costuma cair bastante nos vestibulares e não costumam ser questões muito difíceis, tá? Lembrar, então, principalmente o Enem, ele segue uma linha que se a gente acertar uma questão mais fácil, é possível que a gente tenha uma pontuação maior do que se acertar só as difíceis, por exemplo, né? Que ele vai considerar, então, que... Ai, verdade, a lista. Nossa, obrigada, gente. Aqui. Então, ela vai, se vocês acertarem só as questões difíceis, ele vai considerar como chute, então não vai considerar tantos pontos. Vou para a gravação. Opa, é aqui.